Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus em Cristo possa nos abençoar, trazer cada vez mais aos nossos corações a paz que excede todo o entendimento, né, meus irmãos? No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de uma obra muito interessante, né? Eu adquiri esta obra, se eu não me engano, foi no ano de 2013 ou 2014, se eu não me engano. Recentemente que eu coloco as datas, quando eu compro uma Bíblia de estudo, eu coloco as datas, né? Não nos livros, mas apenas nas Bíblias de estudo. Tá, irmãos? Desde já peço aos irmãos que se inscrevam no canal, nos ajude aí com o seu like. Irmãos, a obra que eu tenho para falar aqui neste vídeo, pequeno vídeo, breve vídeo, muito rápido, tá, irmãos? É um review para falar da Bíblia de Estudo Evangelista. Tá? Não dá para ver muito aqui, né, irmãos? Porque já faz tempo, né? E a publicadora, na verdade, colocou aqui um nome fajudo, né? Porque saiu rápido, tá, irmãos? Essa publicadora é da King Cross, dá para ver? É isso, King Cross, aqui, tá? Almeida Revista Corrigida, ela é Almeida Revista Corrigida de 2009, né? Vamos falar aqui um pouquinho desta obra, que é muito interessante. Ela vem com uma abordagem muito boa, que é falando a respeito das seitas, tá? Então é muito boa para os obreiros, né? Nós estamos aí no mercado aí, recentemente, lançada a apologia cristã, né, que era a antiga defesa da fé. Primeiro publicaram a defesa da fé, depois retiraram o nome defesa da fé e colocaram justamente a apologia cristã, né? Eu ainda não tenho, mas brevemente a terei, tá? Então, Bíblia de Estudo Evangelista, tá? Vamos falar um pouco a respeito dela, né? Ela é a Bíblia do Evangelista, agora dá para ver mais nítido, né? A da capa foi embora, irmãos, ó, foi embora. King Cross aí errou aí na capa, né? Na capa, na letra, porque realmente o material dela é muito bom. Ela traz um couro, parece até ser um couro legítimo mesmo, muito boa, tá? Temos aqui, como eu falei, edição de 2009, com referências, né? Primeira impressão, essa já é a segunda edição, tá? Dá para ver aí, né? As páginas estão meio amareladas, faz tempo, irmãos, que eu comprei ela, né? Aí temos aqui a palavra do editor, né? Ele botou um versículo interessante, Romanos 10, versículo 14 ao 15, parte A do versículo 15, diz assim: Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Interessante esta palavra do leitor, né? Temos aqui também como utilizar a Bíblia, né? Como usar a Bíblia do evangelista, né? Interessante, ela vai falar sobre seitas e religiões, tá, irmãos? Muito boa para os irmãos que estudam a respeito das seitas, né? Então vamos lá, editora, Antigo Testamento. O interessante dessa Bíblia é que, como nós falamos, a abordagem dela é justamente sobre as seitas e sobre as religiões, tá, irmãos? Ela não tem o sentido de estudo. Exemplo, nós temos as Bíblias de estudo, elas vêm, antes dos livros, ela vem aquela página que nós podemos classificar como aquelas páginas teológicas. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Exemplo. Deixa ela fechando aqui. Depois nós vamos para Gênesis, né? Exemplo. Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor que eu tenho. Exemplo. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vem com estudos, né, referentes ao livro que nós vamos falar. Então, estudos teológicos, né, vem com o seu esboço, tá? Aí vem considerações preliminares, propósito, visão panorâmica, né, características especiais, o livro de Jeremias antes do Novo Testamento. Então, na Bíblia do Evangelista, elas não tem. Por que não tem? Porque a abordagem dela fala justamente das seitas, tá, irmãos? Serei breve.
Então não temos, né, aquela ficha ali, aquele grande estudo que para nós nos ajuda muito, né? Aqueles estudos antes dos livros e o estudo no decorrer dos livros, tá? Aí aqui no Antigo Testamento, irmãos, são poucos os quadros. Veremos muitos quadros destes, falando a respeito das seitas, espiritismo, ciência cristã, Rosa Cruz, Seixonoye, teosofia, testemunho de Jeová, né? Ele vai dar essa abordagem e vai falar o versículo, o capítulo, e os versículos de Gênesis, exemplo. Tá? E nos decorrer dos livros serão a mesma coisa. Vai falar o que uma seita e a outra seita, as seitas acreditam, na verdade, né? No Antigo Testamento, aqui em Gênesis nós vemos até um pouco mais de quadros. Tá falando aqui da Igreja Apostólica, Igreja Unificada, essas seitas, né? Espiritismo de novo. Aqui nós vemos, ó, só em Gênesis, né, irmãos? Uns quadros assim, e nós vemos bastante quadro. Agora, se nós formos folhear o Antigo Testamento, ela está meio rabiscada, tá, irmãos? Porque eu utilizava ela. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ó, já não é muitos quadros de estudo falando a respeito das seitas, tá? Não tem muitos quadros, raríssimos quadros, tá? Nós vemos lá em Jeremias, como nós falamos, algumas outras, ó, viu? Neemias já não tem, Salmos, raríssimas exceções aí. Salmos, nós vemos aqui do Salmo 40, que fala do Salmo 40, tem um quadradinho, né? Mas ela também traz algo interessante, que aqui embaixo as referências cruzadas, as concordâncias, tá? Eu estava analisando essas concordâncias, né? E elas são bem resumidas, tá, irmão? Muito resumidas, tá? Então ela vem com estas expressões aí pouquinhas, tá vendo? Poucas, algumas páginas quase não tem. Tá? Aí vem Jeremias, né, como nós falamos, vai falar também das Seixonoye, né, aquela seita aí braba, pouquíssimos quadros, tá, irmãos? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeros quadros, irmãos, ó. Inúmeros quadros, ó. Mateus, aí vai falar, aí vai mais uma em Mateus, tá, ó, aqui, Marcos, se você for folhear Marcos, ó, mais quadros, tá vendo aí? Do que no Antigo Testamento. Por que isso? Porque as seitas se baseiam muito também no Novo Testamento, né, irmãos? Aí, ó, aí vai no decorrer dos livros também, tá bom, irmãos? Pulando aqui para o vídeo não ficar muito extensivo, para você também não se cansar, lá no final da Bíblia você vai encontrar notas interessantes, né? Queria falar aqui a respeito também dessas notas aqui, ó, que é muito interessante, que vai falar de muitas coisas interessantíssimas. Deixa eu voltar aqui, notas adicionais, deixa eu ver se dá para você ver, isso aí, notas adicionais, doutrinas cristãs, tá? Vai falar da Bíblia, revelação, inspiração, iluminação, né? Vai falar dos atributos de Deus, preservação da Bíblia, os atributos incomunicáveis ou não morais, né? Autoexistência, eternidade, unidade, onipresença, onipotência, tá, queridos? Conhecimento, vai falar aqui algo interessante. Eu achei isso aqui muito interessante nesta Bíblia. Por quê? Porque nós temos aqui, irmãos, ó, vai falar do arrependimento, batismo, né? Vai ter aqui basicamente uma base, tá? Uma base da teologia sistemática, né? Por quê? Porque vai falar de assuntos sistemáticos, das doutrinas cristãs. Tá bom, queridos? Muito interessante. São poucas páginas, mas interessantíssimas. Tá? Angelologia, vai falar de muitas coisas aí interessantes a respeito da teologia e das doutrinas cristãs. Tá bom, queridos? Vamos lá. Continuando, aí vai mostrar como evangelizar, né? Muito bom também esse estudo aqui.
Tá? Vamos passar aqui bem rápidos, bem rapidinho, para não ficar muito tempo. Nós vamos chegar aqui nas seitas, tá, irmãos? Estudo histórico das seitas. Aqui, irmãos. Algumas seitas aqui interessantíssimas. Dentre muitas que estão aqui, obra da restauração. É obra da restauração, né, irmãos? Aí vai falar também Santo Daime. Queria ver uma aqui interessante. Eu até esqueci de marcar. Satanismo aí, ó. Secularização, tabernáculo da fé. Ó, Seixonoye, tá? Tabernáculo da fé, né? William Brahma, né? William Brahma, um herege aí, né? Então, teosofia e a mais complexa, né? A mais discutida, Testemunho de Jeová. Tá, irmãos? Uma Bíblia, uma obra muito interessante, tá, irmãos? Essa obra aqui vem aí com o intuito de nos alertar a respeito das seitas, tá? Eu recomendo os irmãos. Quando eu comprei ela, até agora eu ainda não me arrependi de ter ela em minhas mãos, tá? Tá velhinha, né? Se a King Cross fazê-la novamente, ou publicá-la novamente, será uma honra ter ela novinha para poder encapar, né, irmãos? Por quê? Porque as nossas Bíblias são todas assim, irmãos, ó. Bem conservadas, tá? A de A.W. Tozer, eu tô vendo aqui que ela tá começando a sumir aqui, ó. Ó, o C aqui. O pessoal às vezes aí erra muito aí nas abordagens das capas, né? Mas uma boa obra para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, irmãos. A paz do Senhor Jesus.